Em meio a tantas notícias ruins desses últimos dias, em torno da epidemia do coronavírus no Brasil e no mundo, eu, sem querer subestimar a letalidade e a gravidade da doença, me apego também às coisas boas que vêm acontecendo em torno dela, e não são poucas. O Japão acaba de anunciar, através do governo e o seu Comitê Olímpico, que as Olimpíadas, que estava prevista para o mês de junho de 2020, não mais acontecerá agora, e sim o ano que vem, no meado do ano que vem, ou seja, 2021. Olha o que é agir com responsabilidade, seriedade, fora da hipocrisia, da demagogia e da fanfarronice. Por que isso? Porque há necessidade de fazer este paralelo. Simples. Aqui no Brasil, os governadores, quase todos eles, mas em especial Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, João Dória, de São Paulo, Rui Costa, da Bahia e outros, mesmo sabendo que o coronavírus já circulava no Brasil no mês de janeiro, em parceria, em conluio com a Rede Globo, ficaram todos quietinhos, jogando a população sob o risco de se contaminar, não dando alerta quanto à circulação do vírus. Por quê? Se assim o fizesse, iria comprometer o carnaval. Uma vez suspendendo ou transferindo a data do carnaval, ia trazer prejuízos irreparáveis para os cofres públicos dos estados os quais eles pertencem, e em especial ia comprometer as finanças daquela que tinha a detenção da transmissão do carnaval para o Brasil e para o mundo, ou seja, a Rede Globo. E assim sendo, eles agiram de maneira criminosa, ficaram quietinhos, não alertando a população, e agora, como forma de se eximir de suas culpas, eles tentam, de uma forma coordenada, atribuir a culpa ao governo Bolsonaro, que muito antes do carnaval já vinha trabalhando a questão da contenção do coronavírus no Brasil. E isso se deu ainda quando o governo estava fazendo a operação para resgatar aqueles estudantes lá na China. Esses governadores que hoje falam mal do Bolsonaro estão tomando medidas antipáticas, irresponsáveis, que não vai levar a nada, como forma de desviar a atenção dos brasileiros para a verdadeira realidade dos fatos. Contudo, essa questão, por certo, será superada. O governo está trabalhando, fazendo a parte dele e fazendo bem. Inclusive, na data de ontem, através de uma videoconferência, o governo federal, o governo de Bolsonaro, reuniu com os governadores da região norte do país e da região nordeste. E nessa reunião, o governo federal, o governo de Bolsonaro, atendeu todas as solicitações dos governos estaduais. E vale lembrar que os governos do Nordeste são todos petistas. E o governo atendeu sem levar em conta a sigla partidária ou a ideologia a qual eles seguem, pensando tão somente no bem-estar da população. Uma outra notícia muito boa que vem acontecendo é que o número de mortos na Itália começou a diminuir, embora ainda seja grande. A Bolsa de Valores pelo mundo inteiro
no dia de hoje, fecharam em alta. A Bovespa, a Bolsa de São Paulo, abriu com 8% de alta. As medidas estão sendo tomadas. E assim sendo, eu não vejo razão para que a população entre em pânico ou abrace ao terror. Aquilo que eu sempre falo e repito é que temos que seguir as orientações das autoridades médicas e sanitárias, não se desesperar, ter disciplina. O outro fator positivo, no meio a tantos que vem ocorrendo, é que o cantor sertanejo Eduardo Costa resolveu doar para o SUS, para que o SUS investisse num combate ao coronavírus, 2 milhões de reais. Vale lembrar, senhores, que esse cantor, ele jamais fez uso da Lei Rouanet, como tantos outros nesse Brasil. Agora, essa postura do Eduardo Costa poderia servir de exemplo a ser seguido pelos artistas, em especial aqueles que se beneficiaram do Estado através da Lei Rouanet. São eles: Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Luan Santana, Jô Soares, não é mesmo? Aquele ex-vocalista do Titãs, Arnaldo Antunes. Ou seja, aquelas centenas e centenas de artistas que se beneficiaram da Lei Rouanet e que falam aos quatro cantos que amam esse país e que têm respeito por essa nação, poderia seguir esse exemplo e doar aquilo que as suas realidades permitem. Seguir o exemplo do Eduardo Costa, doar dinheiro para o SUS para combater o coronavírus. Mas duvido muito que eles façam, porque essas pessoas às quais eu falei e outras que não têm espaço aqui para falar, pois são tantas, não pensam em solidariedade. Eles pensam em sugar o Brasil e os brasileiros. São uns parasitas que só sabem mamar nas tetas do Estado. E que, se for deixar tão somente o tocar da sua vida pelos seus talentos, pelo seu pseudo-talento, não vão chegar a lugar nenhum. Ou seja, senhoras e senhores, vamos nos apegar às coisas boas que vêm acontecendo. Lembre-se, na Itália, a população lá são 60 milhões de habitantes. Já morreram uma média de 6 mil pessoas, embora que o governo venha mascarando lá os números e as causas. Aqui nós somos 210 milhões de pessoas, até então, e graças a Deus, menos mal, morreu apenas 34 pessoas. Melhor seria se não morresse ninguém, mas o número, de acordo com o que está indo, não é um número extremamente assustador. Então, senhoras e senhores, não vamos nos desesperar. Não vamos acreditar que a humanidade vai acabar. Não vamos acreditar que a população brasileira vai ser extinta da face da terra, porque não vai. Sem paranoia, sem terror, sem deixar se levar por parte da mídia que está semeando o caos e a desordem, apostando no quanto pior melhor. Olha, senhores, a Rede Globo está em queda livre, está com dívidas impagáveis, fuga de anunciante, queda na audiência, e vocês sabem de que ela sobrevive? Ela sobrevive de aplicação, de investimento, de especulação. E para ela sobreviver, ela precisa que o Brasil esteja à beira do caos. Se o Brasil estiver redondinho, com as taxas de juros redondinhas, com as suas finanças, a economia redondinha, ela não tem como se beneficiar. Por isso ela bate tanto no governo, apostando no caos, porque é no caos que ela fatura.
Se o Estado brasileiro voltar ao patamar que estava de alguns dias atrás, de uma crescente na economia, adeus, Rede Globo. Essa é a razão, essa é uma das muitas razões pela qual ela bate no governo e em torno do coronavírus. Ela semeia a desinformação e o terror para você ficar em pânico. Calma, calma que isso vai passar. Nenhum mal é eterno. Nenhum mal é eterno. Nós já passamos e vivenciamos coisas piores e estamos aqui. E com o coronavírus não será diferente. Calma, sem terror, sem pânico e muita disciplina, porque tudo vai acabar bem num espaço de tempo menor do que podemos imaginar. E no final, o número de mortos vai ser muito baixo, muito aquém do que muitos querem dizer. Tanto é que o governo Bolsonaro, outra notícia boa, o governo Bolsonaro já está trabalhando o uso de um medicamento que já existe, usado para o lúpus e a malária. Descobriram aí que esse medicamento serve para o combate do coronavírus. É uma notícia boa, só está faltando os laboratórios oficializar essa eficácia. Uma vez, minha amiga, meu amigo, a eficácia desse remédio sendo comprovada, o governo vai salvar, vai tranquilizar todo brasileiro, vai salvar a vida dos nossos nacionais que estão contaminados e ainda vai sobrar medicamento para doar para o mundo. Vai salvar também os infectados de todos os países do mundo, porque são pouquíssimos países que têm esse medicamento. O que eu digo para os senhores é que Bolsonaro vai sair desse processo muito maior do que entrou, podendo ser visto como uma liderança mundial, se for comprovada a eficácia desse remédio e ele salvar a vida de milhões de pessoas pelo mundo. O medicamento é barato, vai poder doar sem resistência. Repito, calma, paciência, porque no final tudo vai dar certo. Já dizia o poeta Fernando Pessoa, abre aspas, no final tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou ao final. Feche aspas. E pense nisso. Fé em Deus acima de tudo. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.